Eu recebo, tenho a honra de receber aqui a minha professora Silvia. Ei, Tudo bom, Silvia? Tudo bom, graças a Deus. E até falei ali antes, né, da gente entrar no programa, que falou assim, ai, tomara que eu tenha muita graça para conduzir, Mas você porque tem. as suas aulas me marcaram, mas muito, muito, muito. É pura graça mesmo. É graça porque de o Senhor Deus, é né? bom. É. Mas eu vejo assim, o conhecimento aliado à graça de Deus com uma unção, ele gera um conhecimento que transforma. É verdade. Que a gente tem a didática de um lado, que por oratória e didática a gente consegue fazer as coisas bem. Mas do outro vem a unção que Deus nos dá, né? É, que é fundamental, né? É. Não tem como fazer um trabalho assim abençoado para abençoar mesmo a igreja se o Senhor não estiver dando a capacitação, né? Tudo depende dele mesmo. A nossa obrigação é estudar, ir atrás, né? É verdade. Mas a gente tem que depender dele também. Em todo tempo, em né? Em todo tempo. Silvia, hoje a gente fala sobre reforma protestante e para mim, assim, uma data, 31 de outubro, é uma data importantíssima. E eu percebo que a maioria dos cristãos às vezes se preocupa mais em rejeitar o Halloween do que comemorar a reforma. O que você percebe que essa data, não que ela perdeu no Brasil a certo sentido da comemoração, mas que o evangélico hoje, ele não conhece muito as suas raízes, ou de onde eu venho. Não é se valorizar tanto a reforma, porque é a Bíblia, a palavra de Deus que converte, é Deus que tem essa ação. Mas nós temos uma história, né? Afinal, somos chamados protestantes por algo que aconteceu lá atrás. Eu estou muito feliz com esse programa, porque uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que esse dia da reforma tinha que ser muito comemorado nas igrejas, né? Então, dando aula, eu sempre estou falando, gente, vocês que são pastores, que são líderes, comemorem esse dia, porque tem muita história, muito sofrimento, muita luta, muito sangue para a gente conseguir chegar onde nós chegamos, né? E durante muito tempo eu nunca vi nenhuma iniciativa. Então eu estou gostando muito desse programa. Tomara que esse programa assim abençoe muitas pessoas, desperte muitos líderes mesmo para essa importância. Eu acho que de todas as igrejas que eu já andei, acho que a única igreja que eu me lembro que fazia alguma menção da reforma era a igreja presbiteriana, que é uma igreja mais estudiosa, né? E que eu me lembro, né? Eu não quero ser injusta com ninguém, mas que eu me lembro assim que a igreja que fazia menção dessa data é a igreja presbiteriana. De modo geral, nunca ouvi nenhum comentário. E é como o senhor falou, senhor, você? Não, você. Sou eterno senhor aluno. Pelo pastor, né? Você pelo amigo. Mas eu sempre vejo as pessoas preocupadas com o Halloween nessa data. Né? E não tão preocupados mesmo em fazer um marco histórico, em relembrar a importância, mas é realmente desconhecimento. Uma coisa que a gente sempre ouve na igreja, aquele comentário antigo, todo mundo fala, eu queria tanto voltar para a igreja primitiva, né? Olha para a igreja primitiva, tinham tudo em comum, partiam pão de casa em casa, né? Olha para aquela comunhão maravilhosa ali, que foi realmente, né? E ficam querendo voltar para lá. E a ideia é que parece que a coisa aconteceu ali e dali pulou para cá, né? Como se fosse um salto na história, né? Como se ficasse um vácuo na história, porque e de lá até aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? A igreja tem conhecimento? Nenhum praticamente, né? São poucas as pessoas que se interessam, a não ser aqueles que gostam de história, que vão atrás, ou professores, mas o cristão comum, ele não está preocupado com conhecer a sua própria história, né? Acho que é muito aquela ideia assim de, história, aquela coisa chata, decorar texto. Aquela OSPB que tinha antigamente nas aulas de escola pública. E não é nada disso. Quando a gente começa a estudar a história da igreja, é a nossa história, né? Nós somos a igreja hoje, então nós somos Atos hoje. Então, quando a gente começa a estudar a história, começa a perceber a importância dos personagens, o que aconteceu, como que Deus trouxe, conduziu a sua igreja até os dias de hoje, é maravilhoso. E a gente se sente assim. E eu vejo muito... assim, olha, eu estudando uma faculdade teológica,
fiquei impressionado na época, porque já era um estudante que se destina a uma faculdade teológica, ele já tem uma bagagem. Exato. E um colega ficou decepcionadíssimo por saber, para ele disse que foi uma iluminação, descobri que ele não era batista pelo fato de João Batista. Porque em todo o tempo ele achava que ele era batista, de origem de João Batista da Bíblia, que Jesus disse e cita, né, lá em João principalmente. E eu falei, gente, eu não acredito nisso. Estudante de teologia, Estudante de teologia. Imagina a média. Como é que fica, né? Então eu vejo assim, muitos citam, né, o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Exato. Osés, o profeta, disse isso. Mas o próprio conhecimento da história, que traz para a gente embasamento e fundamentação, hoje falta muito. Muito, porque o conhecimento bíblico, claro que é essencial para todo cristão, mas junto com o conhecimento bíblico tem que haver um embasamento histórico, filosófico, tem as disciplinas que ajudam, né, nesse conhecimento. A construir o nosso pensamento. Exatamente, né? que são fundamentais para que a gente entenda todo o contexto e possa refletir e fazer os links com a nossa realidade hoje, entender por que nós vivemos essas realidades, né? Uma coisa muito interessante quando eu estou dando história da igreja, quando eu começo a falar das heresias, né? E falo, gente, elas nasceram no primeiro, segundo e terceiro século, né? Todas as heresias que existem na face da Terra, elas já nasceram antes do terceiro século. O que existe hoje são repaginadas, adaptações daquilo que já está lá. Reaparece aí com uma roupagem nova, mas na realidade é o mesmo princípio, é o mesmo fundamento que vem lá do início da igreja. E aí fica todo mundo achando que é uma coisa é tudo novo, né? Contemporânea a história da heresia, não é. Né? Bom, eu quero fazer assim, um papel, ainda que seja muito levado a gente conversar sobre os pré-reformadores, sobre todo o processo da igreja, sobre a própria reforma, as bases da reforma, as questões políticas que envolveram. Mas eu vou fazer um pouco o papel daquele que está em casa, né, que nos assiste, que às vezes não sabe nada. E não que ele não sabe nada, ele não conhece o assunto da reforma protestante. Como então, professor de história, eu sempre falo, vamos começar do começo. Né? O dia 31 de outubro, que é um marco, que é o que a gente está falando. O que aconteceu no dia 31 de outubro, Silvia? Então, dia 31 de outubro, nós comemoramos o aniversário da reforma, porque foi o dia em que o nosso principal reformador, Martinho Lutero, afixou as 95 teses na Capela de Wittenberg. E dando início, então, ao movimento. Na realidade, não é nem dando início, é colocando, talvez, aquela brasinha que faltava numa fogueira que já estava grande, né? E que, a partir daí, não teve mais como voltar no processo histórico, quando ele colocou as 95 teses ali na Capela de Wittenberg e todo o desagrado dele em relação à Igreja Católica se tornou público. Né? Lembrando que existia uma única igreja universal, que era a Igreja Católica Romana. Né? E aí Lutero fazia parte dessa igreja. Fazia parte. Lutero era um monge agostiniano. E a reforma foi um movimento religioso da Igreja Católica Romana, né? Que ocorreu principalmente na Europa, na região norte e oeste da Europa, principalmente, e foi uma tentativa desses monges de retornarem ao cristianismo nos moldes do Novo Testamento. Então, o objetivo inicial não era uma ruptura, o objetivo inicial era realmente reformar a igreja romana, porque existia uma única igreja que veio lá da igreja primitiva. Depois se organizou, 3 séculos a igreja viveu de uma maneira assim, informal. Depois, com a vinda do imperador Constantino, a igreja se tornou estatal, institucional, e aí começa um processo de romanização da igreja, que a igreja vai se tornando cada vez mais próxima do Estado, até que na Idade Média ela se torna passa-se a ter um poder. Líder, né? Chamado Papa e um representante da igreja. É todo um processo, né? Todo um processo. Começa com o processo de supremacia do bispo de Roma, é todo um processo histórico
né, que foram séculos de história que foram dando esse formato à Igreja Romana, mas durante a Idade Média toda ela saiu muito do que era a Escritura, né? E a Igreja tomou uma posição muito política e com algumas práticas, né, de inquisição, tortura. A Igreja fez muita coisa boa. A Igreja Romana... Essa Inquisição era algo que a Igreja não tolerava que se falasse que era contrário à visão dela? Contrária à visão dela, a Inquisição. A Igreja, a gente tem que ser muito honesto. A Igreja fez muita coisa pelo Ocidente, né? Os 10 séculos, do século V ao século XV, os 10 séculos que a Igreja foi a grande senhora feudal da Idade Média, foi a grande... o poder universal de toda a Terra. Tinha Era um poder o Estado religioso, unido ao religioso. Era... poder político, econômico, social e religioso, né? Ela tinha todo o poder. E ela fez muita coisa boa pelo Ocidente. Se a gente for estudar, a gente tem que fazer jus à Igreja que ela protegeu o Ocidente da invasão dos turcos, otomanos. Ela fez muita coisa em prol do Ocidente. Mas nesse caminhar, ela se distanciou tanto do texto bíblico e começou a cometer abusos assim, políticos. E aí a Inquisição é essa força armada da Igreja para capturar as pessoas que ousam discordar dela, né? Então, o abuso religioso, o abuso político, né, foi algo também marcante durante a Idade Média. Tinha uma punição severa com a própria morte. Com em praça certeza, pública, em praça pública, com tortura, né? Com requintes de crueldade. Então, que não é a função da Igreja, obviamente, né? Então, a Igreja se tornou muito política, muito... E dentro disso ela passa a ter o poder sobre a vida e também sobre a morte. Um dos pontos que Lutero bate muito é nisso, né? A prática que alguns homens, um deles chamado Tetzel, comete, levando as pessoas a compreenderem que se elas comprassem, dessem dinheiro, elas podiam comprar a salvação daqueles parentes que tinham morrido.